aqui com a aula de relações de hipersensibilidade. A gente vai começar aqui com um caso clínico, né? Que eu vou ler junto com vocês. Identificação. Maria, 25 anos, comerciante natural e procedente de Fortaleza, Ceará. Queixa principal. Maria procura atendimento médico devido a episódios recorrentes de coceira intensa, dificuldade respiratória e urticária após contato com pólen de flores durante a primavera. HDA. Maria relata que, nas últimas 2 semanas, começou a apresentar episódios de coceira intensa nos olhos, nariz e pele, acompanhados de espirros frequentes e uma sensação de falta de ar. Ela nota que esses sintomas se intensificaram quando está ao ar livre, em contato com flores e árvores, principalmente na estação da primavera. Os sintomas desaparecem logo após algumas horas de afastamento do ambiente com pólen. Além disso, ela tem histórico de episódios semelhantes nos últimos anos, sempre na mesma época do ano, mas nunca procurou ajuda médica anteriormente. Durante os episódios mais graves, Maria já precisou usar antialérgico, mas preferiu esperar até que os sintomas melhorassem espontaneamente. História patológica pregressa. Saudável, sem histórico de doenças crônicas ou de doenças respiratórias graves. Não apresenta alergias a medicamentos nem a alimentos. Mas tem histórico familiar de rinite alérgica, a mãe e a irmã. Exame físico. Bom estado geral, afebril, mas apresenta sinais de rinite alérgica com secreção nasal aquosa e congestão. Os olhos estão avermelhados e lacrimejantes. Ao exame dermatológico, observa-se urticária leve nas áreas expostas ao pólen. Não há sinais de anafilaxia, como dificuldade respiratória grave ou queda de pressão arterial. E de exame complementar, o teste cutâneo para alergia deu reagente positivo para pólen de diversas espécies de árvores e gramíneas, confirmando a alergia sazonal a pólen. Aí o IgE total deu elevado, sugerindo uma predisposição à reação alérgica, e a função respiratória, a espirometria, deu normal. A espirometria é um exame que a gente pode fazer para ajudar no diagnóstico da asma, mas deu normal, sem sinal de asma ou obstrução significativa das vias aéreas. Enfim. E aí eu coloquei para a gente discutir um pouco, né? O diagnóstico, a título de curiosidade, seria uma rinite alérgica sazonal, que é associada a uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é mediada por IgE, que a gente vai estudar. Mas assim, vocês não precisam saber o diagnóstico, é mais para discutir o caso mesmo, né? Que essa reação alérgica da Maria, ela é mediada pela ativação das células T helper 2, os TH2, que eles vão estimular a produção de IgE pelos linfócitos B. E aí o IgE, ele vai se ligar aos mastócitos e aos basófilos, que quando eles entrarem em contato com esse alérgeno, que no caso é o pólen, os mastócitos, eles vão liberar os mediadores inflamatórios, como a histamina. E aí vai provocar esses sintomas que são característicos da reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é o prurido, a urticária, rinite, e aí em casos mais graves pode ter a anafilaxia, né? Enfim, agora vamos começar a aula de fato. As reações de hipersensibilidade. O que é isso, né? São respostas imunes que são excessivas ou inapropriadas. E elas vão ser elaboradas pelo nosso sistema imune adquirido contra antígenos microbianos, antígenos ambientais, inofensivos ou autoantígenos, e elas vão resultar em reações inflamatórias ou na lesão tecidual que vai se desenvolver após a exposição ou reexposição a esses antígenos. Aí, esses antígenos que eu falei, que podem ser microbianos, podem ser ambientais inofensivos ou autoantígenos, né? Falar um pouco sobre cada um. Os antígenos microbianos, eles podem causar doenças se as nossas reações forem excessivas ou se esses micro-organismos forem resistentes, né? Causando a infecção persistente. Já os antígenos ambientais não microbianos, que são inofensivos, eles são substâncias que eles vão induzir uma resposta imune em pouquíssimas pessoas e vão tornar esses indivíduos sensibilizados. E os autoantígenos, eles ocorrem quando tem uma falha dos mecanismos normais da autotolerância, ou seja, uma resposta imune contra uma proteína do nosso próprio corpo. Aí existem 4 tipos de reações de hipersensibilidade. A gente tem a do tipo 1, que é a imediata, que foi a do exemplo que eu dei do caso clínico.
A tipo 2, que é mediada por anticorpo, a tipo 3, que é mediada por imunocomplexo, e a tipo 4, que é mediada pelos linfócitos. Aí, na tipo 1, tipo 2 e tipo 3, os anticorpos, eles desencadeiam essas reações. E na tipo 4, são os linfócitos T, que vão desencadear essas reações. Aí uma questão. O influencer Brendo Yan, de 27 anos, teve um quadro de anafilaxia após comer um bolinho de macaxeira de camarão em uma barraca de Natal. A reação anafilática foi tão severa que o paciente entrou em morte encefálica e foi a óbito. Qual a opção que apresenta os tipos de reação de hipersensibilidade envolvidas na reação anafilática do influencer? Alguém sabe responder? A resposta é item 1, que seria, quer dizer, item D, que seria reação de hipersensibilidade do tipo 1, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas, como eu falei, né, em casos graves pode levar a anafilaxia. Aí a reação do tipo 1 ou imediata. Ela é causada por anticorpos IgE específicos para antígenos ambientais não microbianos, como o pólen, que era o exemplo do caso, proteína do leite, proteína do camarão. Então, esses antígenos não microbianos, né, que são geralmente antígenos ambientais, muitas vezes eles são inofensivos. Então, assim, para a maioria das pessoas eles são inofensivos, mas tem algumas pessoas que eles vão causar essa reação, né? E aí essas doenças elas são agrupadas como alergia ou atopia. E aí, como exemplo, a gente tem rinite alérgica, asma, enfim. E os componentes imunológicos envolvidos, a gente tem os linfócitos TH2, que são produtores de IL-4, IL-5, IL-13. Tem os anticorpos IgE e os mastócitos, que vão produzir histamina, né? E também tem os eosinófilos. Como correlação clínica, a gente pode ver que no leucograma, a pessoa que tem crise alérgica, ela vai apresentar eosinofilia, que é o aumento dos eosinófilos, e o aumento da IgE também. Porque essa reação da hipersensibilidade do tipo 1 ela é causada pelos anticorpos IgE. E aí ela vai poder desencadear rinite, como eu falei, asma, e o choque anafilático também. Aí, os alérgenos. Eu vou só ver se tem gente pedindo para entrar. Não. Os alérgenos que desencadeiam esse tipo de reação de hipersensibilidade do tipo 1, geralmente eles são proteínas e os seus peptídeos eles podem se ligar ao MHC de classe 2 para ser apresentados pelos linfócitos, né, para os linfócitos. Aí agora os eventos que são envolvidos nas reações de hipersensibilidade do tipo 1. Tem a primeira fase, que é a fase de sensibilização, que é o primeiro contato com o alérgeno. Aí, o que vai acontecer é que a célula dendrítica, ela vai capturar o alérgeno, vai processar e apresentar o peptídeo. E aí, o mastócito, ele vai secretar interleucina 4, que estimula o linfócito a se diferenciar no TH2. E aí, o TH2, ele vai estimular o linfócito B a produzir o anticorpo IgE. Aí, o IgE vai se ligar aos mastócitos e vai acontecer o que eu tinha falado na discussão do caso. O mastócito vai ficar sensibilizado. Isso é no primeiro contato com o alérgeno. Aí, se a pessoa passar, por exemplo, 1 ano e só depois ela se encontrar com esse alérgeno, não vai acontecer nada com esse mastócito no primeiro contato, né? Aí a gente tem a segunda fase, que é a fase da reexposição. No tecido já vai ter o mastócito sensibilizado, porque lá na primeira fase parou, né, quando o mastócito estava sensibilizado. Aí na segunda, quando for reexposto a esse mesmo antígeno, o mastócito já vai estar sensibilizado. Então, o alérgeno ele vai se ligar nas regiões FAP, mas, enfim, não precisa saber. Ele vai se ligar nessa região, e aí, porque o IgE ele já vai estar ligado no mastócito. E aí, quando o alérgeno ele se liga na IgE, vai ocorrer a degranulação do mastócito e vai ter uma consequente liberação de histamina, né? E dos outros mediadores inflamatórios, prostaglandina, leucotrieno.
Mas, resumindo isso tudo, o primeiro contato, o mastócito, ele vai estar em repouso e vai ser sensibilizado com o IgE. E aí, no segundo, que é a reexposição, o mastócito ativado secreta os mediadores inflamatórios. E aí, esses mediadores que ele vai secretar são a histamina, né? Que ela vai aumentar a permeabilidade do vaso, ela causa vasodilatação. Tem as prostaglandinas, que também vão causar vasodilatação, quimotaxia de leucócitos. E também tem os leucotrienos, que podem causar broncoconstrição prolongada, secreção de muco, permeabilidade vascular, e as citocinas também. Agora, outra questão. Joana, 38 anos, RH positivo, após receber uma transfusão de um doador RH positivo, começou a ter calafrios, dificuldade respiratória e hipotensão. A médica explicou que, apesar de Joana ser compatível no sistema ABO e RH, outros antígenos eritrocitários do doador podem ter acarretado essa reação de hipersensibilidade do tipo 2. Considerando o caso, qual o mecanismo imunológico envolvido nos sistemas da Joana devido à reação de hipersensibilidade do tipo 2? Item A. Formação de imunocomplexos que se depositaram nos vasos sanguíneos com destruição maciça das hemácias transfundidas. Item B. Degranulação de grande quantidade de histamina pelos mastócitos basófilos sensibilizados com IgE antígeno específico. Item C. Ativação da via clássica do sistema complemento, mediada pela IgG da paciente que se ligaram aos antígenos eritrocitários do doador. Item D. Lise das hemácias do doador, incompatíveis, transfundidas reconhecidas pelos linfócitos TC2 da paciente. E item E. Os sintomas são típicos da participação dos linfócitos TH1 que, após a transfusão, secretaram citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. Alguém sabe responder? Pronto, a resposta, gente, seria item C. Ativação da via clássica do sistema complemento, mediada pela IgG da paciente, que se ligaram aos antígenos. Que se ligaram aos antígenos eritrocitários do doador, certo? Aí eu vou falar um pouquinho sobre reações de hipersensibilidade do tipo 2 agora. Elas são causadas por anticorpos IgG ou IgM específicos para antígenos de superfície celular. Os mecanismos imunológicos que são envolvidos são a ativação da via clássica do complemento, recrutamento e ativação de neutrófilos e macrófagos e a opsonização e fagocitose. E elas estão presentes na reação transfusional, na doença hemolítica do recém-nascido, na tireoidite de Hashimoto, na doença de Graves, na febre reumática e na miastenia graves. Acho que é importante vocês saberem esses exemplos que eu dei de cada reação de hipersensibilidade, que às vezes ela bota assim na prova, tipo, miastenia graves, e aí pergunta, sabe, do tipo de reação? Aí é bom vocês saberem. E também que ela é causada por anticorpos IgG ou IgM. Agora, as reações de hipersensibilidade do tipo 3. A gente vai ter uma lesão tecidual mediada por depósito de imunocomplexo. A principal característica é lembrar dos depósitos de imunocomplexo. Ela é causada por anticorpos IgG e ou IgM que se ligam a antígenos solúveis no que encontram-se no sangue, formando esses imunocomplexos que se depositam nas paredes dos vasos sanguíneos e vão causar inflamação, trombose e lesão tecidual. Essa daqui também é IgG e IgM, que nem a do tipo 2. Mas a do tipo 2, ela é para antígenos de superfície celular. E essa daqui é para antígenos solúveis. E aí os mecanismos imunológicos que estão envolvidos, né, são a ativação da via clássica do sistema complemento, recrutação e ativação de neutrófilos e macrófagos e a opsonização e fagocitose. E aí exemplos de onde a gente tem reação de hipersensibilidade do tipo 3 seria no lúpus, na glomerulonefrite, na vasculite, na artrite reumatoide. Muitas doenças autoimunes, né? E agora, uma questão de tipo 4. Acerca de doenças causadas pelas reações de hipersensibilidade tipo 4, é possível concluir que essas reações, item A, independem de anticorpo,
Item B, ocorrem devido à formação de imunocomplexos. Item C, são mediadas por anticorpos IgG ou IgM. E item D, envolvem a destruição de células mediadas por IgG. Aí a resposta dessa seria item A, elas independem de anticorpo. A gente vai ver que é a única reação de hipersensibilidade que não depende de anticorpo, tipo 4. E aí ela é provocada por linfócitos TCD4, que secretam citocinas pró-inflamatórias, ou por linfócitos TCD8 efetores, que vão matar as células-alvo. E aí, como eu falei, né, ela é a única reação que não depende de anticorpo. E os mecanismos imunológicos que estão envolvidos é a inflamação mediada por citocinas, a ativação de macrófagos e a citotoxicidade mediada pelo TCD8 efetor. E aí, os exemplos de doenças que ela está presente seria no diabetes mellitus tipo 1, na artrite reumatoide, na inflamação granulomatosa. E pronto, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida?